Vamos, então, conversar um pouquinho agora sobre o indivíduo como sujeito do direito internacional, tá? Nós, pessoas físicas, somos sujeitos do direito internacional público para a grande maioria da doutrina contemporânea do direito internacional. Há alguns autores que não consideram que os indivíduos sejam sujeitos do direito internacional público, porque eles levam em consideração para decidir se aquela entidade, se aquela classe é sujeito de direito internacional público ou não, a capacidade para celebrar tratados internacionais. Então, como os tratados internacionais são restritos aos estados e às organizações internacionais, nós, pessoas físicas, para esse grupo de doutrinadores, não teríamos qualidade de sujeito de direito internacional, tá? No entanto, há um outro grande grupo de doutrinadores que entende que o elemento, o critério, a característica que define se aquela entidade é ou não é sujeito de direito internacional público, não é a capacidade de celebrar tratados, mas sim a circunstância de sermos sujeitos dotados de direitos estabelecidos diretamente pelo direito internacional, ou não, e também que nós sejamos portadores de deveres, sejamos aqueles a quem as normas jurídicas atribuem deveres na esfera internacional. E ao considerar esse critério, boa parte da doutrina, eu inclusive, acho que os estados, as organizações internacionais, passam a conviver com os indivíduos, com as pessoas físicas, na qualidade de sujeitos de direito internacional. E como é que isso se dá? O que é que leva o direito internacional a passar a atribuir para nós, pessoas físicas, direitos e deveres? E a resposta está vinculada com o desenvolvimento de um capítulo do direito internacional público, que é o direito internacional dos direitos humanos. Eu sei que vocês têm aula de direitos humanos, não vou, portanto, entrar muito nessa temática, mas eu preciso contar para vocês o que é que foi que despertou no direito internacional, na comunidade internacional, nas relações internacionais, o interesse para entrar nessa área, nessa temática, que até então era exclusiva dos estados, no âmbito da sua soberania, e cada um definia isso da forma como queria, tá? Se vocês se lembrarem da história, a Revolução Francesa produz, né, um instrumento que é chamado de Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, no artigo 16, diz que nenhum Estado será considerado um Estado com Constituição, que tenha se constituído, portanto, se ele não garantir duas coisas, que vêm lá elencadas no artigo 16. Se ele não garantir a separação de poderes à moda de Montesquieu e um rol de direitos e garantias fundamentais. Por isso que o direito constitucional estabelece, na maior parte das nações, duas partes. E eu digo na maior parte porque pode ter mais, mas normalmente essas duas são as únicas que constam da Constituição. Uma parte em que o legislador constituinte estabelece os direitos fundamentais e a outra em que ele organiza o Estado.
divide as competências entre executivo, legislativo, judiciário, reparte órgãos, por exemplo, no caso brasileiro, o sistema de justiça é todo ele descrito na Constituição, também a divisão em duas casas parlamentares, né, a Câmara e o Senado, vêm descritos na Constituição, outros estados têm um sistema unicameral, por exemplo, Portugal tem só a Assembleia da República, não há Senado, e essa circunstância é de livre definição dos Estados. Assim como os direitos humanos, os direitos fundamentais, também eram, em tese, de livre definição dos Estados. Muito embora a própria utilização da nomenclatura declaração de direitos, né, remeta para um certo jusnaturalismo. Né? Se eu declaro, se eu digo algo, é porque esse algo já existia, já se constituíra anteriormente. O que isso significa? Significa que esses direitos, os direitos fundamentais, os direitos humanos, já estariam gravados na natureza, nessa lógica justnaturalista. E o que os revolucionários franceses fizeram não foi nada mais, nada menos do que declarar aquilo que já existia. Numa tradição de justnaturalismo racionalista, eles teriam olhado para a realidade social, olhado para a natureza, olhado para o mundo do ser e extraído pelo uso da razão esses direitos e declarado, manifestado que eles existiam e já existiam desde sempre. Portanto, não teriam constituído esses direitos, eles só teriam declarado. Essa possibilidade de explicação convivia na época com outra que estava em declínio, que era um justnaturalismo de inspiração teológica, né, em que Deus revelaria aos homens, na medida da sua vontade, aquele direito perfeito, imutável, que ele gravara na natureza por força da sua construção. E na transição entre o justnaturalismo teológico e o justnaturalismo racionalista, você encontra uma série de autores, por exemplo, Hugo Grotius, que é um dos pais fundadores do direito internacional público, né? Você encontra uma manifestação nos seguintes termos, de que Deus cria o mundo, cria o homem, insere na natureza essas disposições, e a razão, que é uma decorrência dessa criação divina, da figura do homem, atribui a nós esse livre-arbítrio que permite que nós, em determinados momentos, consigamos acessar a informação que está lá. Né? Então, nessa transição, você percebe que deixa de ser a vontade de Deus a reveladora. Né? A revelação se faz pelo homem, mas em função de um atributo que Deus teria otorgado a todos os seres humanos. De qualquer sorte, essa origem justnaturalista, ela passa a conviver com o estabelecimento das diversas constituições das diversas nações, com uma explicação positivista dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Ou seja, na medida em que o Estado estabeleceu na Constituição, o direito passou a existir. Né? E existe uma repartição, digamos assim, em dois grandes modelos, duas grandes classes de direitos, numa primeira abordagem, depois a gente vai ter os chamados direitos de terceira geração, e há quem fale até de quarta e quinta gerações, mas a gente tem se contrapondo, digamos assim, isso desde a Declaração Universal, direitos chamados direitos
de primeira geração, as chamadas liberdades, né? E outro grupo de direitos, os chamados direitos de igualdade. Os direitos de liberdade contrapõem ao Estado, diante da nossa liberdade, por exemplo, de manifestar o nosso pensamento, nossa liberdade de ir e vir, contrapõe ao Estado um dever, que é o dever de se abster de nos atrapalhar nessas atividades. Por isso que o Estado não pode me prender, como fazia até então, arbitrariamente. O Estado não, e se fizê-lo, eu passo a ter o direito de manejar um habeas corpus. Não pode o Estado censurar previamente as opiniões das pessoas, etc, etc, etc. O segundo grupo de direitos, os chamados direitos de segunda geração ou de segunda dimensão, para falar com Paulo Bonavides, são direitos de crédito. Eu, que gozo do direito de livre acesso a um sistema de saúde universal, tenho um crédito e eu contraponho esse crédito ao Estado, que tem um débito. Então, o Estado arca com os custos da manutenção desse plano, né, desse sistema único de saúde, e eu utilizo quando eu quiser, porque eu tenho esse crédito. Muito bem, esse modelo dos direitos de segunda geração só vai ser positivado, efetivamente, no início do século passado, com as constituições mexicana e de Weimar, né, na Alemanha. Essas constituições é que vão trazer uma efetivação positiva dos direitos de segunda geração. Muito bem, mas seja como for, esses cento e poucos anos de tradição, 120, 130 anos de tradição, até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, faziam com que os estados entendessem, e isso era natural, e vai perpetuar até o fim da Segunda Guerra Mundial, que os estados entendessem que era dever deles estabelecer esse rol de direitos e garantias fundamentais, mas, ao mesmo tempo, no âmbito dos direitos de liberdade, você faz uma distinção entre os chamados direitos civis e os direitos políticos. Para gozar de direitos políticos, eu preciso ser cidadão, eu preciso ser nacional daquele Estado. Por isso que estrangeiro não vota, nem pode ser votado, normalmente, em nenhuma nação, né? A menos que, por exemplo, como é o caso do Brasil, nós tenhamos acordo de reciprocidade, como nós temos com os portugueses, com Portugal. Então, brasileiro pode votar para presidente em Portugal, portugueses podem votar no Brasil, preenchidos os requisitos dispostos nos tratados internacionais que regulam essa questão, né? Agora, seja como for, essa distinção entre direitos civis e políticos contrapõe a pessoa humana, em geral, né? O indivíduo que goza dos direitos como o direito à vida, à liberdade, a liberdade de opinião, a liberdade de ir e vir, etc., dos cidadãos. Se vocês olharem, até o nome do documento da Revolução Francesa é Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa contraposição entre pessoa humana, homem, né, se referindo a ser humano, e cidadão, ela é manipulada pelo Estado Nacional Socialista Alemão, pelo governo nazista, né, e o Estado alemão desenvolve uma técnica jurídica, né? Toda ditadura tem um arcabouço jurídico por trás, todo regime totalitário tem o seu arcabouço jurídico por trás, mas eles desenvolvem um sistema de retirada da nacionalidade das pessoas que eles consideram indesejáveis.
vocês sabem, a gente já conversou sobre isso, que a atribuição da nacionalidade, a escolha de quem são os nacionais, é uma atribuição do Estado, que deve exercer essa atribuição. O Estado não deve se furtar a dizer quem são os seus nacionais, porque se ele o fizer, ele não tem povo, se ele não tem povo, ele não tem Estado. Né? Mas ele tem liberdade. Você vai escolher o sistema de sangue, você vai escolher o sistema de solo, você vai escolher um sistema misto, etc, etc. Claro que o direito internacional depois vem e diz: era bom que os estados mesclassem esses sistemas para evitar a apatridia. Nós já vimos isso também. E isso é uma decorrência também dessa atribuição da capacidade, da personalidade de direito internacional a nós, pessoas físicas, tá? Mas ali, durante o período da Segunda Guerra Mundial, o Estado Nacional Socialista Alemão desenvolve uma técnica jurídica, né, um procedimento jurídico para retirar a nacionalidade dos povos que eles consideravam indesejáveis no Estado alemão, sobretudo ciganos e, sobretudo, judeus. Mas, professor, como é que os judeus, por exemplo, e eu confesso a minha ignorância com relação aos povos ciganos, mas como é que os judeus, por exemplo, adquiriram nacionalidade alemã? Né? Isso é algo que deveria, se a Alemanha é vinculada a um sistema de sangue, é algo um tanto quanto inusual, né? Tanto quanto difícil de explicar. Como é que isso aconteceu? E eu vou explicar a vocês a partir das considerações que a filósofa do direito, Hannah Arendt, faz da, no seu livro As Origens do Totalitarismo. Né? Na primeira parte, no primeiro livro, que trata do antissemitismo, ela nos conta que as famílias de imigrantes oriundos do Oriente Médio, né, de origem judaica, foram penetrando a Europa pelo leste europeu e se fixando naquelas regiões da Alemanha e do leste europeu, e também foram entrando pelo norte da África, ali em direção de Portugal e Espanha, mas, isso durante a Idade Média, hein? E fizeram o quê? Adotaram uma estratégia, as famílias mais abastadas, sobretudo, adotaram uma estratégia de casar as suas filhas com homens de nacionalidade daquele estado onde eles se encontravam. Né? E algumas dessas famílias, inclusive, casando com nobres europeus. E porque financiavam, né, tinham dinheiro, e financiavam a nobreza, pagando dotes, etc., e conseguiam com isso o quê? Gerar uma nova geração, né, dar origem a uma nova geração, os filhos desses casamentos, que eram judeus, porque nascidos de um ventre materno, e nacionais daquele povo. E assim foi feito também na Alemanha. Então, a explicação da existência de alemães de origem judaica é essa. É a circunstância de, em algum momento, ter havido o casamento de uma mulher judia com um homem não judeu, né? Mais nacional daquela localidade, que gerava uma prole de homens e mulheres nacionais, porém considerados dentro da tradição judaica membros da coletividade de judeus. E essa circunstância é o que está na origem dessa necessidade, e necessidade aqui com todas as aspas, porque isso não era necessário, mas era o desejo do governo de plantão, então isso tem uma vinculação com o positivismo, né? Não era algo atávico, não era algo necessário de ser feito, ao contrário. Mas o governo de plantão queria retirar a nacionalidade dessas pessoas com que objetivo? Com o objetivo de defender
que a circunstância dos direitos fundamentais garantidos na Constituição só deveriam ser outorgados e respeitados relativamente aos seus nacionais. Se a pessoa era estrangeira, ela tinha o outro Estado que a defendia, que garantia a ela esses direitos. E, por outro lado, se ela era apátrida, bom, aí então, dizem os nazistas, sinto muito, ela está aqui, se alguém quiser, está aqui à disposição para defendê-la, pode levar embora. Claro que isso não foi feito explicitamente, né? Porque a intenção, como a gente sabe, era explorar essa população, como a gente vai ver. O que acontece? Hitler, quer dizer, a burocracia germânica, inspirada por Hitler, detecta um funcionário chamado Otto Adolf Eichmann e incumbe Eichmann de construir um sistema de retirada da nacionalidade germânica das pessoas de origem judaica e cigana. As listas dos cidadãos de origem judaica eram elaboradas, inclusive, nas sinagogas pelos rabinos, que não sabiam o que estava acontecendo, mas receberam do governo a informação de que eles deviam fazer uma espécie de censo dos judeus que frequentavam aquela sinagoga, e essas listas eram encaminhadas para esse serviço. O serviço, então, convocava as pessoas para irem lá, é uma espécie de poupa-tempo às avessas, né? Ele inventou um grande galpão onde você passava em vários guichês e, quando você via, você saía pela outra porta, um apátrida de origem judaica, apesar de você ter entrado um alemão de origem judaica, o Estado Nacional Socialista Alemão caçava a sua nacionalidade. E como os direitos fundamentais eram devidos, na visão do Estado Nacional Socialista Alemão, exclusivamente aos alemães, confiscaram as propriedades dessas pessoas, os bens. Então, retiraram o direito de propriedade, confiscaram a liberdade de ir e vir, obrigando essas pessoas a irem morar nos guetos, num primeiro momento, depois nos campos de concentração. Retiraram a liberdade dessas pessoas de decidirem em que área de atuação trabalhar, para quem trabalhar. Você tinha que trabalhar para aquela indústria indicada pela polícia nazista e nesse trajeto entre o gueto e a fábrica, você era escoltado pela polícia. Quem assistiu a lista de Schindler está vendo essas imagens, não é? Está revivendo isso na cabeça. Depois, você retira dessas pessoas a integridade física, submetendo-as a longas jornadas de trabalho, submetendo-as a uma série de experimentos médicos que não utilizaram de nenhuma ética, de nenhum rigor científico, né? E que provocaram um número enorme de mortes pelo tipo de experiência que se fazia, né? Como inocular no corpo das pessoas vírus ou bactérias que causavam determinadas doenças para ver como o corpo reagia, fazer depois autópsias nos cadáveres dessas pessoas para ver que órgãos tinham sido afetados, etc. Quer dizer, coisas sem absoluta ética nenhuma, mas que os próprios médicos reconhecem que a medicina avançou muito depois disso, porque de fato você teve acesso a dados que em condições normais você não teria, né? Não estou com isso querendo justificar, pelo amor de Deus, de forma alguma essa barbaridade que foi ocorrida, mas é preciso dizer que isso ocorreu. E, por fim, você não respeita mais o direito à vida, né? E isso é uma circunstância que aconteceu
aos olhos de toda a comunidade internacional. De toda a comunidade internacional. Pode ser que não se tivesse certeza da extensão em que isso acontecia. Mas dizer que não se sabia o que se passava no âmbito alemão também não é verdade. Né? Esse ano foram abertos os arquivos do pontificado do Papa Pio XII, que era Papa nesse momento, e há uma controvérsia enorme acerca da sua atuação como Papa no período do nazismo. Há aqueles que dizem que ele teria atuado para minimizar essa circunstância junto ao governo alemão. Há outros que dizem que não, que ele tinha um pendor nazista. De qualquer sorte, o Papa Francisco determinou a abertura desses arquivos. Esse ano, então, eles começam a ser estudados e nós vamos, muito provavelmente em breve, receber as primeiras informações oficiais, né, comprovadas documentalmente, de em que modo ele atuou. Eu que agradeço a sua intervenção, que também ajuda bastante a gente a perceber essa questão, porque, como diz Hannah Arendt, né, a chance do Holocausto virar um número, uma cifra, e isso anestesiar as pessoas era enorme, como de fato acontece toda vez que a gente está diante de uma cifra. E por isso ela cria a expressão de que o Holocausto foi um crime perpetrado no corpo do povo judeu, né? E isso precisa ser sempre lembrado. E, de fato, essa situação toda, quando a guerra termina, desperta a comunidade internacional para uma verdade. E é essa verdade que eu queria agora, vamos dizer assim, colocar em evidência. A verdade de que deixar ao arbítrio exclusivo dos Estados a definição dos direitos fundamentais poderia levar a um novo holocausto, se não contra o povo judeu, contra qualquer outra minoria, em qualquer lugar do mundo. E por isso, a comunidade internacional assume esse compromisso de lutar também pela proteção e a defesa dos direitos humanos. Dá origem, então, a esse capítulo do Direito Internacional dos Direitos Humanos, a Declaração Universal de 1948, na mesma esteira da Declaração da Revolução Francesa, torna públicos os direitos que todos os povos têm, né? Todas as pessoas, todos os indivíduos desses povos têm, e, por outro lado, estabelece, alguns anos depois, em 1966, tratados internacionais que têm uma outra natureza jurídica, nós vamos aprender isso em fontes, mas só para vocês entenderem. A declaração é uma resolução da Assembleia Geral da ONU, e nesse sentido, como a gente viu semana passada, vincula a ONU e não os Estados. Por isso que a doutrina internacional nos anos 40, final dos anos 40 e início dos anos 50, se debate intensamente se esses direitos declarados tinham a natureza de princípios gerais de direito ou de costumes jurídicos, costumes internacionais, para poder vincular os estados e cobrar dos estados essa observância e esse respeito a partir dali, e pela via mais, vamos dizer assim, pragmática, acaba sendo definido, em 1966, que 2 tratados iriam ser assinados para vincular os estados. Tá? Esses tratados de 1966, o Tratado de Direitos Civis e Políticos, de um lado, e o Tratado de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de outro, tem uma história vinculada à Guerra Fria. Tá? E eu também preciso contar isso para vocês. Até então, seja a declaração da Revolução Francesa, seja a declaração da ONU,
elas tratavam os direitos humanos, seja de primeira, seja de segunda geração ou dimensão, seja até a enunciação de princípios que vão dar origem aos direitos de terceira dimensão, os direitos de solidariedade, você tem um tratamento uniforme. No mesmo instrumento jurídico, você trata tanto dos direitos da liberdade quanto dos direitos de igualdade, né? E isso é rompido em 1966 para, de novo, pragmaticamente, viabilizar a assinatura, a conclusão desses tratados. Porque o que acontecia? Nas discussões preparatórias, os estados de pendor capitalista diziam: liberdade, sim, todos têm que ter liberdade para poder fazer as suas opções. Igualdade não é função do Estado. Aqueles que, exercendo da sua liberdade de forma adequada, tiverem acesso às condições financeiras para prover a sua educação, para prover o seu sistema de saúde particular, para prover uma previdência privada que vai te amparar na velhice, terão alcance. Os outros, aqueles que não exercerem bem a liberdade, estão tacitamente, vamos dizer assim, renunciando a esses direitos de segunda geração. Os estados socialistas, por outro lado, diziam: não, é preciso promover a igualdade, o Estado atuar firmemente na economia, intervindo no sistema, no sistema econômico nacional, para garantir igual acesso à educação, igual acesso à saúde, igual acesso ao trabalho, igual acesso a um sistema previdenciário. E depois, lá na frente, se e quando todo mundo for igual, a gente pensa em garantir as liberdades, né? Isso, obviamente, contrapunha os dois blocos no auge da Guerra Fria, e se houvesse a tentativa de manter tudo num único documento, a coisa não iria para frente. Tanto assim que, se você olhar, até a queda do Muro de Berlim e o término, vamos dizer assim, da Guerra Fria, que aparentemente está renascendo agora por conta de algumas decisões, e, no meu modo de ver, erráticas de alguns governos, você assiste a uma quase que exclusiva ratificação do Pacto de Direitos Civis e Políticos por países do então chamado Primeiro Mundo. Já o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, uma ratificação quase que exclusiva pelos estados de Segundo Mundo, né? Ou seja, os países desenvolvidos de economia capitalista e os países desenvolvidos de economia socialista ou comunista. Os países de terceiro mundo, os países em desenvolvimento, que a gente fala agora, esses, por outro lado, de duas uma, ou ratificavam os dois estados, ou se declaravam estados não alinhados. Eu não sou nem alinhado com os capitalistas, nem com os socialistas, e por isso eu vou ratificar os dois, ou não vou ratificar nenhum. Tá? E a segunda possibilidade era: eu sou alinhado aos Estados Unidos, eu ratifico de direitos civis e políticos. O Brasil adota uma posição não alinhada, mas que também interessava para o governo interno, porque nós estávamos no auge da ditadura militar, né, que começa em 64, e não havia o interesse de promover direitos humanos. Por isso, o Brasil só ratifica essas convenções na década de 90, né, depois da redemocratização e depois da queda do Muro de Berlim. Quer dizer, mesmo depois da redemocratização, por um tempo, nós continuamos com esse discurso do não alinhamento, seja ao bloco capitalista, seja ao bloco socialista. De todo modo, hoje, esses pactos têm praticamente, e sobretudo depois de uma convenção, de uma conferência internacional que houve em Viena no ano 93, que convocou os estados a ratificarem todos os tratados existentes até aquela altura em direitos humanos. Os dois pactos que eu mencionei, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção contra a Tortura, a Convenção dos Direitos da Mulher, etc. E a Convenção de Genocídio, não é um etc. Na verdade, só tem mais uma. Só tinha mais uma.
e, recentemente, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Né? Então, esses instrumentos criam um arcabouço de proteção dos direitos humanos no plano internacional, atribuem direitos diretamente a nós, pessoas físicas. Isso satisfaz uma necessidade daquele segundo critério que eu mencionei. O outro, de termos deveres, decorre, sobretudo, mas não só, mas fica muito mais claro com a aprovação do Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, porque o Tribunal Penal Internacional, ao contrário dos outros tribunais internacionais que julgam os estados, o TPI julga as pessoas envolvidas em atividades de Estado, ou em atividades paramilitares, ou em atividades de resistência, mas que tenham praticado qualquer dos crimes descritos nos anexos do Estatuto de Roma, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, etc. E isso tudo leva ao reconhecimento de que nós, pessoas físicas, temos deveres também decorrentes diretamente das normas internacionais. E por isso, nós passamos a ser considerados, pela grande maioria da doutrina, como sujeitos do direito internacional. Tá? Eu mencionei o Eichmann como criador desse sistema nazista de retirada da nacionalidade judaica, mas vocês já ouviram falar do Eichmann ou não? Então, deixa eu contar rapidamente a história do Eichmann. O Henrique já mencionou aí alguns atributos do Eichmann, mas deixa eu dizer o que foi que aconteceu com ele no término da guerra. Ele, assim como muitos oficiais das SS, da SS, da SA, né, de oficiais nazistas, fugiu para a Argentina, tá? Não foi a Argentina o único destino, o Brasil teve vários também, por exemplo, Mengele, que morreu afogado no litoral paulista, em Bertioga, eu acho, ou Mongaguá, agora já nem lembro mais, mas um dia o Eichmann, que vivia na Argentina com um nome falso, resolve dar uma entrevista para uma revista, dizendo: eu sou Otto Adolf Eichmann, eu fui um oficial das SS. E essa circunstância faz com que o Mossad, a polícia secreta de Israel, entre no espaço aéreo, invada, aliás, o espaço aéreo da Argentina. Nesse ponto um ilícito internacional, poderia ter havido um grande incidente, não houve. Eles tinham alguns aviões que, digamos assim, não eram captados por radares, eram aviões fantasmas, com os radares que existiam na época, entraram no território argentino e sequestraram o Eichmann e levaram-no para Jerusalém, onde ele vai ser julgado por um tribunal em Jerusalém pelo cometimento dos crimes relacionados ao Holocausto. Né? Os crimes contra a humanidade, de um modo geral, são considerados crimes que não prescrevem, crimes imprescritíveis. E por isso, não sei se vocês viram, mas recentemente um alemão de 90 e tantos anos foi condenado também pela prática de crimes durante a Segunda Guerra Mundial. Esse julgamento foi muito polêmico, ele foi condenado, mas foi polêmico, sobretudo, pela circunstância da inexistência prévia do tribunal. Né? Um dos princípios do direito penal é a ideia de que nullum crime, nulla pena, sine lege prévia. Né? Sem lei prévia não há crime, não há pena. E, aliás, foi uma crítica que o Tribunal de Nuremberg também sofreu. Né? O tribunal que vai ser instalado pelas potências vencedoras da guerra para julgar os criminosos da Segunda Guerra Mundial no eixo europeu, sobretudo no eixo alemão. E tem também o Tribunal de Tóquio, que é chamado por alguns de Tribunal MacArthur, porque o general MacArthur dá um direcionamento político muito intenso, inclusive para salvar o imperador do Japão, para não deixar chegar nele a responsabilidade, dado o acordo que os Estados Unidos tinham feito com o governo japonês.
Aliás, esse tribunal de Tóquio tem uma série na Netflix que chama Tokyo's Trial, em 4 capítulos, eu acho, é bastante interessante. Não sei se ainda está disponível, mas é romanceado, no sentido de ter sido encenado por atores, mas há algumas misturas com imagens reais do julgamento de Tóquio. Bom, mas isso para dizer o seguinte: Eichmann é condenado à morte, e é nesse contexto que Hannah Arendt cria a ideia do Holocausto como um crime perpetrado no corpo do povo judeu. Eu acho que aqueles que se interessam pela temática devem ler o livro, o Eichmann em Jerusalém. Ele está traduzido no Brasil e ele é publicado pela Companhia das Letras, tá?